Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. A semana foi extremamente agitada, começando extremamente tensa no Oriente Médio, com o ataque dos Estados Unidos às bases iranianas. Mas, a partir daí, as questões tomaram um novo rumo. O presidente Donald Trump anunciou um cessar-fogo, depois confirmado pelos dois países. Isso acabou refletindo principalmente na cotação do barril de petróleo, que teve queda de 12,5%, encerrando essa semana cotado no barril Brent a $67,39. Mesmo ainda havendo tensões entre os dois países, o cessar-fogo foi ratificado, parecendo que a paz voltou ao Oriente Médio, pelo menos por enquanto. Aqui no Brasil, o governo federal sofreu outra derrota no Congresso Nacional. O Congresso aprovou um projeto de lei de decreto legislativo que suspendem os efeitos dos decretos do IOF, voltando assim às tarifas que eram cobradas antes do dia 22 de maio. Isso acabou causando aí um certo mal-estar. O governo esperava ter mais tempo para conseguir negociar com os deputados. Agora resta saber quais serão as próximas atitudes do governo federal em relação à questão fiscal, já que ele esperava arrecadar cerca de 10 bilhões de reais apenas com esse decreto. Uma das justificativas do Congresso Nacional foi de que o IOF ele tem uma função regulatória e não pode ser usado como fonte de arrecadação. Outro problema em relação às contas públicas é que o Congresso Nacional aprovou um aumento de deputados federais a partir de 2027, de 517 para 531 deputados, o que gera aí ainda mais gastos para a população brasileira. A nossa boa notícia ficou por conta da inflação. O IPCA 15, a prévia da nossa inflação oficial, registrou alta de 0,26%, abaixo daquilo que era esperado pelo mercado. Agora, nos últimos 12 meses, acumula alta de 5,27%. A surpresa positiva vem em relação ao preço dos alimentos, que pararam de subir depois de 9 meses seguidos, registrando uma leve queda de 0,02%. Pelo lado negativo, as maiores altas vieram dos custos de energia elétrica, que, aliás, vão continuar altos, já que a ANEEL confirmou que para esse mês de julho nós também teremos bandeira vermelha na conta de luz. Os bancos centrais também tiveram destaque essa semana. O México decidiu cortar a sua taxa básica de juros pela 9ª vez seguida. Aqui no Brasil, foi divulgada a ata da última reunião do Copom, que reforçou o tom duro do comunicado logo após a reunião, de que os nossos juros vão se manter alto por mais tempo, mas que esse patamar de 15% da nossa taxa Selic representa agora o teto máximo e nós teremos uma pausa na subida de juros. Fernando Haddad acabou culpando aí Roberto Campos Neto pelo mais uma alta na nossa taxa básica de juros. Mas vale lembrar que Gabriel Galípolo é o presidente do Banco Central desde o início do ano. Além disso, 7 dos 9 diretores do Banco Central hoje são indicados pelo governo Lula e essa última subida de juros foi aprovada de forma unânime. Nós também tivemos a entrevista de Jerome Powell no Congresso norte-americano. Ele disse que se a inflação colaborar, poderemos ter mais quedas de juros e mais cedo do que o mercado espera. Mas acabou causando um certo mal-estar as falas de Donald Trump de que ele pode adiantar quem será o sucessor de Powell, colocando ainda mais pressão sobre o presidente do Banco Central, já que seu mandato vai até março do ano que vem. E falando em inflação americana, ela veio também abaixo do esperado. O PCA, que é a inflação de consumo que o FED usa para balizar sua taxa básica de juros, registrou alta de 0,1%. No acumulado dos últimos 12 meses, registra uma alta de 2,3%. Já o PIB dos Estados Unidos no primeiro trimestre decepcionou, apresentando uma queda de 0,5%. Outra boa notícia do mercado internacional foi que China e Estados Unidos chegaram a um acordo comercial, principalmente o que envolve a exportação de terras raras, tipos de minerais utilizados principalmente na fabricação de microchips. Isso representa aí um avanço no acordo comercial entre os dois países, o que acabou animando os investidores. Além disso, a notícia de que os Estados Unidos estariam fechando aí mais 10 acordos comerciais
incluindo o acordo com a União Europeia, trouxe alívio, já que o prazo de 90 dias dado pelo presidente Donald Trump de suspensão das suas tarifas recíprocas está chegando ao final. E a expectativa do mercado é que as tarifas não sejam tão altas como aquelas anunciadas pelo presidente norte-americano inicialmente. Isso acabou fazendo com que as bolsas internacionais subissem forte essa semana. O S&P 500 subiu 3,41%, a Nasdaq subiu 4,36% e o Dow Jones subiu 3,89%. Já o Stoxx 600 registrou alta de 1,5%. Já aqui no Brasil, a gente não conseguiu acompanhar o bom humor das bolsas internacionais, principalmente devido às preocupações com as questões fiscais e também em relação à forte queda do preço das commodities, principalmente do petróleo. Acabou que o nosso Ibovespa encerra essa semana em leve queda de 0,4%. Já o dólar também encerra em queda de 0,5% essa semana, cotado aos R$ 5,49. A renda fixa acabou se recuperando, com o IMA geral apresentando alta de 1% nesse mês de junho. Enquanto isso, os pré-fixados pelo IRFM apresentam alta de 1,3%. Os juros futuros arrefeceram levemente, queda de 0,03 pontos percentuais no DI para janeiro de 2026, que encerra essa semana cotado a 14,93%. Nós tivemos ainda a divulgação da nossa taxa de desemprego, que ficou em 6,2%, e também a notícia de que o governo federal estuda judicializar a questão do IOF derrubado pelo Congresso Nacional. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, chegou a cogitar essa possibilidade. O presidente Lula também chegou a levantar essa possibilidade, chegou a consultar a AGU, mas ainda não existe uma posição definida do governo federal. O problema é que uma judicialização dessa questão em relação à decisão do Congresso Nacional poderia causar ainda mais desgaste para o governo federal junto ao Legislativo. Para a semana que vem, nós temos uma série de dados sobre o emprego nos Estados Unidos, principalmente o payroll, que é o número de vagas criadas pelo setor urbano dos Estados Unidos, um forte termômetro da economia norte-americana e que pode dar aí uma direção sobre o rumo dos juros nos Estados Unidos. Aqui no Brasil sai a relação da nossa dívida pública PIB e também os dados da produção industrial. E a gente também segue de olho no Congresso Nacional para ver como vai ficar essa relação do governo federal com o legislativo após os últimos desgastes. Muito obrigado e até a próxima semana.